Bem, então, na aula de ontem, finalmente, né, depois de falarmos dos números complexos, da importância que este tem, né, para que a gente consiga resolver o que parece, né, inexistir na matemática, né, dentro ali do conjunto dos números reais, a gente conseguiu finalmente adentrar, né, na nossa disciplina de análise de circuitos. Como isso? Né? Iniciando a resolver um exercício, né, de análise de circuitos, onde a gente aplicou e vai terminar, né, o exercício aplicando, né, os números complexos para que a gente consiga, então, obter uma solução. Bom, notem que ontem ficou, né, uma certa dúvida quando nós estávamos ali transformando, digamos, né, o nosso exercício, e, inclusive, alguns, né, ficaram lá perdidos quando a gente tentou fazer a transformação da forma cartesiana para a forma polar, mostrando, né, que falta em nós, às vezes, não é um conhecimento da análise de circuito, mas sim aquilo que está esquecido mesmo, né, que a gente já sabe, que está lá na matemática. Bom, então eu vou fazer aqui uma breve recapitulação ali dentro do nosso roteiro. Com isso, nós vamos conseguir fazer as verificações e tenho certeza que vamos ter êxito aí em prosseguir a nossa disciplina. Bom, antes de eu puxar aqui, o meu objetivo hoje é nós tentarmos, né, entender o que ficou perdido, né, no exercício de ontem, concluirmos ele, e depois, então, a gente partir para estudar um circuito RL, só que em paralelo. O que vai mudar? O que vai mudar? Para o que nós estamos verificando agora. O que muda? Nada? Tudo? Alô? Deu, agora deu. Pode falar, Diego. Não, eu estava só testando o microfone aqui, estava com testando? problema. É. Tá bem. Eu também achei que eu estava com problemas na conexão. Custei admitir vocês na sala. Gente, o que vai mudar? Para a nossa análise, né, para os conhecimentos técnicos ali, para a aplicabilidade, por exemplo, dos números complexos, não vai mudar praticamente nada, né? Nós temos aí regras a serem seguidas, assim o faremos, só que, no entanto, nós vamos fazer a verificação, né, sob outros aspectos desse circuito, que é o comportamento da corrente. Porque já sabemos, né, que para um circuito sério nós temos uma corrente aí constante, né, ao longo do circuito, e para o circuito paralelo, então, nós vamos ter essa corrente aí sendo, né, dividida, fracionada, digamos assim, né? Eu não quero usar a palavra dividida para não parecer que é igual a todos os componentes. Uma corrente fracionada. Ou seja, cada elemento do nosso circuito, né, vai absorver aquilo que ele realmente necessita para o seu funcionamento, e assim também vamos aplicar, né, o método dos nós, que a gente já teve êxito, né, na aprendizagem disso. Então, está aqui. Ontem, né, nós paramos, não sei se vocês estão lembrados, que nós paramos aí nesta problemática, né? Lembram? Sim. Bom, para chegarmos aqui, vamos fazer uma breve recapitulação, né, do que a gente verificou ontem. Ontem eu dei para vocês um gerador de tensão. Eu disse que esse gerador de tensão, né, ou seja, a nossa fonte, né, do nosso circuito, ela tinha aí um valor, né, de módulo de 220, né, na forma polar, eu apresentei a vocês. 200, não está enxergando bem, Diego? Tá Não, ruim? eu tô vendo a mensagem no WhatsApp aqui. Desculpa. Então tá aqui, gente. Essa era a nossa problemática, né? Nós tínhamos esse gerador de tensão com esta característica de tensão na forma polar de 60 Hz. Com isso, nós verificamos que nós tínhamos ali uma alimentação, que essa alimentação, né, tinha um resistor de 20 ohms, né, e um indutor de 50 mA.
Então, isso estava ligado em série. Falávamos, né? Acho que até o Diego comentou, é o que estava ali pegado, né? Um acoplado ao outro. Então, isso caracteriza lá o nosso circuito série que está aqui, representado. Então, aqui está a nossa fonte geradora de tensão, que eu já apresentei a vocês, né? Naquela forma polar. Então, eu pedi que, nesse exercício, que nós calculássemos lá a reatância indutiva e expressasse a impedância do circuito na forma cartesiana. Bom, com isso, a gente fez os cálculos, a gente verificou o quê? Que nós falamos até de uma maneira bem repetitiva, que a impedância do circuito, né, RL, tem que ser a soma das impedâncias, né, de cada elemento. Ou seja, eu preciso somar sempre, quando trata-se desse tipo de circuito, o que é real e o que é imaginário. O que é real para mim está representado lá na forma cartesiana como a letra A. O que é imaginário tem um J, né? E uma letra B, isso representando que pode ser um número qualquer, tanto para A quanto para B. O importante é que quem acompanha o J, né, está ali sendo representado matematicamente por aquele número, né, por aquele módulo de um elemento, de um número ali, né, que é imaginário, ou seja, que existe um subterfúgio matemático com a finalidade, então, da gente encontrar o que de fato ele é. Bom, esses elementos, né, que nós temos que entender, a gente vai achar aqui. Primeiro, ele pediu, então, a reatância indutiva e a impedância. Bom, está aqui. Reatância indutiva, né, nós representamos pela letra X e o número e a letra L, né, de índice. Por que isso? Porque significa que nós estamos falando de um indutor. Se fosse um circuito capacitivo, seria XC, reatância capacitiva. O que é a reatância dentro de um circuito? Nós vimos ontem também, vamos repetir. É aquela oposição natural que o indutor tem à passagem da corrente. Então, ele tem, né, aquela circulação de corrente, mas ele tem uma certa resistência que é natural dele. E que não é uma resistência, né, caracterizada, moldada, né, de acordo aí com uns resistores. Então, está aqui. Achamos 18,85 como reatância indutiva. Da onde que a gente achou? Deixei grifado aqui para vocês, não sei se estão lembrados, né? Seria, então, nós multiplicarmos o 2 da equação, vezes o π, né? 3,14, depois aqueles complementos lá, né? Depois a vírgula. Mili, né? 50 mili, que seria o nosso indutor. Com isso, a gente achou ontem, né? Esses 18,85 ohms. Bom, o que isso importou para nós? Muito, porque eu quero saber, de fato, a impedância do circuito. Vou deixar aqui em vermelho. Eu quero saber a impedância do circuito, ou seja, a minha letra Z. É isso ou não é isso que eu quero saber? É isso. A impedância do meu circuito. O que significa a impedância na prática? Quer dizer que a impedância é um número complexo? Ela se torna um número complexo como um subterfúgio, como eu já falei para vocês, matemático, para a gente solucionar. Mas a impedância no circuito significa o quê? Que eu estou contabilizando a parte do meu resistor, do meu indutor, e aquilo tudo, né, que eu tenho de real e imaginário, ou seja, aquilo que eu sei que acontece de fato no circuito, porém, né, eu não teria como contabilizar aí diretamente, numa forma matemática mais conveniente, né, para o nosso cotidiano. Então, está aqui. Para isso, a gente sabe o quê? Que nós temos a impedância relativa ao R. Quem é o R? O meu resistor.
E tenho também a impedância relativa ao meu indutor, que é a minha parte imaginária. Novamente frisando, sempre será o indutor ou o capacitor o responsável pela parte imaginária. Por quê? Porque um circuito resistivo puro, por exemplo, ele é um circuito ideal. E na prática não existem, né, circuitos ideais. Existem circuitos aí mesclados, né, mistos. Então, sempre que te falarmos aí, né, da parte imaginária, vamos estar aí acoplando este J, né, com o capacitor ou com o indutor. Neste caso, XL, né, estamos tratando de um circuito RL, série, ou seja, indutivo capacitivo, indutivo resistivo, desculpem. Bom, na forma cartesiana, a gente tem que Z é igual a R mais JL, mais JXL. Ou seja, o meu Z, né, o meu número complexo Z, para impedância, né, tem que ter aí o meu A mais JB, aqui representado por Z igual a R mais JXL. Que está aqui, gente, já tinha sido dito, né? Já mostrei para vocês ali o enunciado, onde que o meu resistor vale 20 e o meu indutor vale, né, 50 mili, que me fez achar aqui a reatância capacitiva. Mais uma pergunta antes de prosseguirmos. Vou voltar para a tela para enxergar vocês. Por que que no equacionamento eu boto a reatância indutiva e não o indutor direto? Por quê? Se eu estou botando o resistor direto. Porque na prática o meu resistor ele é um elemento, né, utilizado ali para controle de corrente, para oposição, né? E também para algumas situações, né? Ele não é só o ruim, né? Ele é um protetor basicamente do circuito, né? E já vimos lá nas primeiras aulas, vocês também já viram anteriormente, que a resistência é responsável também por efeitos salutares, saudáveis, né, aos meus circuitos. Bom, a impedância tem que ser a junção dessas duas oposições. Então, por isso, né, que eu tenho que levar em conta o que é de reação, né, de resistência dentro do meu indutor. Por isso, a reatância capacitiva entra e não ele, né, de pronto ali, porque estou frisando só porque alguém poderia ter dúvida. Por que que eu não posso colocar direto, né, o indutor? Porque o indutor, quando eu digo que ele é 50 mili, é o elemento indutor com as características que ele tem, né, de gerador de campo. Mas, fora isso, ele tem sempre algo, né, inconveniente que ele libera e dissipa dentro do circuito, que é a reatância indutiva, que é justamente o fenômeno da oposição à corrente. Tá bem frisado? Tá bem tranquilo para todos? Beleza, então. Estou a prosseguir. Bom, com isso, né, a gente chegou na transformação, né, da forma cartesiana para a forma polar. Gente, quem era a forma polar? Como que a gente representa em forma polar um número complexo? Vou voltar aqui para trás uns minutinhos. Aqui está, ó. Temos aqui um número complexo, por exemplo, Z1, né? Desse exercício que a gente já fez aí 2 dias, esse exercício, mostrando a forma polar. O que que significa a forma polar? Significa que eu estou dizendo o módulo do meu número complexo e o ângulo, né? Ou o argumento. Enfim, então aquela é a formatação que eu preciso, quando eu estou dizendo que vou transformar de cartesiano para polar. Então, está aqui. Para transformar de cartesiano para polar, eu preciso do módulo do número complexo, né? E de um ângulo.
Até aí todos concordam? Ninguém concorda com nada, todos discordam com tudo? Quando tu vai fazer o cálculo ali, tem que ser 20 ao quadrado, mais 18,85 ao quadrado também? Isso. Por quê? Pra- Como a minha reatância, desculpem, a minha impedância é a soma da minha resistência com a minha reatância indutiva e a raiz quadrada disso, né? Correto? Correto, né? E aí Aqui atrás, ó, a minha reatância indutiva, a minha reatância, né, do meu circuito, ele tem que ser a parte real e a parte imaginária. Sim. Aqui. Isso todos nós já admitimos. Beleza? Até aqui? Tá. Como eu quero o módulo do ângulo, eu estou dizendo que a minha reatância agora é a soma ao quadrado da minha resistência com a minha reatância indutiva. Essa é a minha impedância, arco tangente disso. O que eu quero dizer? Por que eu estou dizendo que isso aqui agora está? Eu tenho que tirar a raiz desses números ao quadrado e fazer arco tangente de XL sobre R. Da onde vem isso? Está correto matematicamente? Mais 18,35. Está ou não está? Gente, vamos voltar aqui para o vídeo. Vou tirar um pouquinho para mim poder conversar melhor. Quando a gente tira arco tangente de um ângulo, o que a gente está pegando? O que é a tangente de um ângulo? Olha o Google. Tangente de um ângulo é o cateto oposto? Sobre? Sobre cateto? E aí? O que é a tangente de um ângulo? É cateto oposto sobre cateto adjacente ou não? Ou assim, não, professor? Ai, fiquei preocupada agora. Vamos ver se eu acho um gráfico aqui. Vamos voltar para trás um minuto. Este gráfico aqui, ontem eu perguntei para vocês, ele me representa no meu exercício? Ou melhor, continua a me representar hoje no meu exercício? Sim ou não? Acho que sim. Sim, por quê? Porque aqui ele está me dando uma parte real, uma parte imaginária, e está me dizendo que com isso eu consigo ter uma impedância. Bom, eu disse lá no meu apontamento aqui do exercício que eu quero saber a minha impedância na forma polar. Já falei para vocês que impedância é a soma do real com o imaginário. Vamos voltar no gráfico. Com isso, como é que eu tiro? Eu já sei que a forma polar eu preciso do módulo de um número e o ângulo, né? Já mostrei a forma polar para vocês, todos estão bem lembrados, né? Bom, Professora? Quem me chama? Matheus. É Matheus. Assim, não, só, claro, eu sei que a matéria da senhora está sendo bem diferente das outras aulas. Deixa eu abrir a câmera aqui. Está sendo bem diferente das outras aulas que a gente estava tendo. Ai, por quê? Então, talvez não só eu, como alguém. Eu não estou escutando, tem uma interferência. Oi? Pode falar, Matheus. Eu desliguei alguns microfones.
Tá, o que acontece, ó? A sua matéria está sendo dada bem diferente das outras matérias que a gente tinha, tá entendendo? Ai, por Então, quê, meu talvez Deus? isso pode... Por quê? Não, eu vou ter que falar para a senhora porque eu estou perdido. Como eu não assisti a aula ontem, eu trabalhei hoje o dia inteiro, eu acabei de chegar do serviço, eu estou desde as 5 da manhã trabalhando, saí às 5 da manhã para trabalhar e cheguei agora, então eu não consegui assistir a sua aula de ontem. Então, o que acontece? Os outros professores eles estavam nos dando os conteúdos. A aula de hoje é tal matéria, aí a gente tinha essas matérias para a gente poder se visualizar. Eu preciso da matéria, eu tenho essa um pouco de dificuldade só de ouvir. Só de ouvir eu fico um pouco de dificuldade. Muitas vezes o cara tem que fazer para poder entender. Eu estou falando da minha dificuldade, entendeu? Tá. Então, assim, claro, como eu tô com 36, eu não estudo matemática assim que nem de oitava série faz muitos anos, entendeu? Oitava série, segundo grau, então faz muitos anos. Então a gente está tendo que recapitular tudo. Por exemplo, a calculadora, nós fomos aprender a mexer fazendo conta com a Alice, tá entendendo? Ó, Então talvez eu não sei eu não sei se eu que não estou acompanhando o raciocínio, talvez por não ter um material que os outros professores, cada aula eles nos forneciam um material que eles estavam nos uhum, dando, né? Ou talvez eu não sei se eu não estou conseguindo acompanhar o raciocínio direito por não ter assistido a aula ontem, pode ser. entendeu? Mas eu estou sentindo essa dificuldade. Eu não sei se meus colegas também estão sentindo essa dificuldade da forma diferente, assim, né? Não estou dizendo que seja ruim, nada disso, só estou dizendo que está diferente, né? Assim, às vezes, parece que a gente acabou de sair de segundo grau, a gente não saiu agora de segundo grau, não sei se a senhora Sim, sim, sim. entende o que a gente está falando, E tá? aí, os Então, demais? eu só quis abrir esse parênteses da minha parte, tá? Tá. Pode ser que tu esteja com uma dificuldade por não ter assistido ontem, porque ontem a gente recapitulou os exercícios de anteontem, né? Os colegas aí estão lembrados. E estamos Mas ontem foi, repetindo, né, novamente o exercício de ontem, que alguma coisa mas não ontem tinha foi ficado bem segunda, né, entendido. professora? Hum, Ontem foi segunda. Ontem foi segunda, né? então E foi do ontem, exercício de sexta que a gente recapitulou e ontem a gente iniciou esse exercício. mas sexta eu assisti aula, sexta a gente só fez algumas coisas, não chegamos a ter exercícios assim. Foi ontem que a gente fez exercício e sexta a gente iniciou os números complexos. Tu viu a aula de exercício de números Ah, complexos? não, sexta-feira eu assisti aula, Meninos, só ontem que a gente eu não tenho recapitulou os números tudo que eu... complexos? Sim. Sim, foi, né? E na aula de ontem, nós não recapitulamos os exercícios que nós fizemos na penúltima aula de números complexos, antes de entrar na nossa matéria? Uhum. Sim ou não? Sim, né? É, apesar de eu não ter assistido a aula direito semana passada, mas eu acho que o que o Matheus falou é bem interessante, porque, tipo, é complicado. Tipo, eu mesmo não fiz o ensino médio, né? Eu passei pelo Enseja, Enseja pela Enseja. prova. É, Tá. então já para mim já fica mais complicado para mim, porque eu Tá, mas não. vocês não estão entendendo, não Não, eu entenderam, né? entendo. A parte dos cálculos eu entendo fácil. O meu problema é teoria. Tipo, metade das coisas que tu falou agora eu já não me lembro. Tá, Mas mas agora nós vamos ver. eu sei falar os O que nós cálculos. vamos Aí, falar agora, o que eu estou tentando mostrar a vocês e ao Matheus, por exemplo, é que não adianta nós decorarmos fórmula. Não quero isso de vocês, isso é ruim, não é salutar para nosso aprendizado. A gente tem que compreender de onde vem. Por isso eu perguntei, quem lembra como é que se tira uma tangente de um ângulo? Ninguém lembra. na verdade, eu nem sei. É, isso, mas porque são matérias que estão lá há muito tempo atrás, Sim. né? Então, assim, claro, até agora eu fiquei um pouco assim, porque ontem vocês estavam numa linha de que tava legal a disciplina, hoje já não tá, por causa da dificuldade que ela vem se apresentando. Não sei se está lembrado, acho que foi tu, né, Diego, ontem que comentou. É o que eu te falei. Tipo, na parte de cálculo eu consigo pegar mais fácil, mas na parte teórica eu já não. Sim, sim. É muito É, complicado para mim. não temos teorias assim para se
como é? Para decorar. Nós vamos entender esses cálculos visualizando. Visualizando. E o Matheus, depois tu fala comigo no Whats. Eu acho que tu não assistiu alguma das aulas que nós fizemos exercícios somente de números complexos. Eu tenho certeza, nós iniciamos em um dia e ontem nós recapitulamos e concluímos. Eu acho que tem alguma aula perdida ou não está lá postada, alguma coisa assim que aconteceu. Que tu não assistiu isso aí. Porque senão tu não estarias tão mais perdido, tu entendeste? Alex, eu não estou escutando. Acho que agora tá me escutando? Acho que o Matheus estava falando agora, não, isso daí na realidade são tudo regras, né? Na realidade, conta só ali na conta de troca de sinais, tudo são regras. Gente, é o mesmo que nós fizemos ontem, a mesma coisa, só que agora eu estou dizendo que aquelas contas que fizemos ontem, que aquelas soluções de ontem, passou a ser um gerador. É isso que eu disse. E aquilo que fizemos ontem, hoje é um gerador, só. Não temos uma mudança. Mas aqui eu quero que vocês enxerguem, né, as coisas de onde vêm e não decorem nada. Isso não é salutar para nós. Matheus, vamos lá. Vou botar aqui no gráfico para a gente entender da onde que eu tirei, ó, da onde que eu estou dizendo que isto aqui que eu quero calcular, a reatância, né, do meu circuito, que é a parte real com a parte imaginária, arco tangente. Por quê? Porque eu vou transformar isso numa polar. Certo? Até aí tu pegou, Matheus, ou não? Até aí sim? Reconhece que esta resposta, que eu vou explicar daqui a minutos, é uma forma polar e não mais uma forma cartesiana? Reconhece isso como verdadeiro? Bom, eu tenho que chegar nisso. Só que eu só tenho a forma cartesiana neste momento. Eu não tenho a forma polar. Para chegar na forma polar, eu tenho que saber o módulo deste número todo aqui, ó, 20 mais J 1885 ohms, mais o ângulo que sustenta esse número aqui. É isto aqui que eu preciso. Porém, eu quero este raiz quadrada de R ao quadrado mais XL ao quadrado é exatamente isso aqui, ó. Ao quadrado. Tá tirando daí e passando para lá, professor? Estou tirando daqui e passando para lá. Aquela parte dentro da raiz quadrada é este número que eu acabo de mostrar e que vocês me ajudaram a chegar à conclusão dele. O que é o nosso diferencial hoje? Entender da onde eu estou tirando a tangente para achar esse ângulo. Correto? Até aí tudo bem? Matheus, tu que não veio ontem, tá tranquilo? Interrompe a aula, chama, não fica com dúvida. Vamos lá. Não, professora, não. O que eu quis dizer foi dar a matéria, mas a gente vai indo, vamos se encontrando. Não, nós vamos sim. O importante é que a gente saia daqui. Aqui, eu disse, talvez por eu não ter assistido a aula ontem, que eu senti essa dificuldade. Gente, essa disciplina, eu diria assim, não podemos... Deixa, se faltou, assiste lá. Né? Porque ela não é difícil. Eu tenho certeza que depois que vocês entenderem, né, o que eu vou explicar agora, vão matar a charada, isso aqui vai ser muito fácil. E aí vocês vão resolver qualquer circuito. Só que precisa, né, entender isso aqui. Mas tem que saber, na verdade, professor, essas regras, tem que saber ou não? Como saber? As regras que tu tem que saber são as que eu apresentei ontem. Como é que eu somo, como é que eu diminuo, como é que eu multiplico um fasor, um número complexo. É isso. O resto é análise de circuito, que nós temos que aprender aqui. Beleza? Vou deixar gravado aqui, professora, que até o final do curso eu vou dar um fone de ouvido para o Alex, porque, pelo amor de Deus.
Certo, eu vou entrar na vaquinha. Realmente, o Alex está precisando desse fone. Tá, Alex? No bolso da camisa, por isso tá ruim. Alex, não te acanha aí de ligar o microfone e chamar a gente. Não fica com dúvida, tá? Beleza? Gente, voltando. Repetindo, isto aqui é aquele número. Qual número? Os 20 ohms que o meu enunciado lá disse que valia o meu resistor e a minha reatância indutiva. Qual reatância indutiva? Aquela, gente, que a gente acabou de calcular. 2π, né, vezes a frequência, vezes o indutor, dava a reatância indutiva. Então, quem é que eu vou colocar aqui? O 20 que meu enunciado disse, o 1885 que eu achei no início do exercício, foi a primeira coisa que eu calculei no exercício. Bom, pergunta que eu faço. Por que que eu estou dizendo que isso aqui tudo está ao quadrado dentro de uma raiz quadrada? Por quê? Porque lá na matemática, quando a gente tira arco tangente de um número, a gente faz o quê? Não é cateto oposto sobre o cateto adjacente? De quem, gente? Desse triângulo aqui que eu já perguntei, vou perguntar agora pela terceira vez. Desse triângulo, não, desse gráfico aqui, que temos a representação de um triângulo, é a terceira vez que eu pergunto. A primeira foi ontem, já perguntei uma hoje, vou perguntar agora. Nos representa no exercício que estamos fazendo? Quero confirmações. Sim. E aí, Diego? Porque aqui tem o símbolozinho do... representa. Representa. Por que representa? Por causa porque do eu tenho aqui. Isso, eu tenho uma parte real, que eu já disse que todo número real, né, aquele que eu consigo calcular aí dentro do conjunto dos números naturais, está junto ao eixo X do gráfico. Está aqui meu eixo real. E o meu eixo imaginário aí na posição vertical do meu gráfico. Bom, com isso, eu acho, neste ponto aqui onde indica a seta, a minha impedância. Ou o meu número complexo, né, se nós estivéssemos tratando apenas dele matematicamente. Aqui está a nossa impedância. Cadê o ângulo? Está aqui. Isso aqui, onde está o módulo do número, esse é o módulo do número, né? Esse Z sem ninguém aqui, né? Que foi fruto até de uma pergunta do Matheus, algumas aulas atrás, acho que na semana passada. Este Z é o módulo do meu número, ou seja, é o módulo da minha impedância. É aquele que eu vou achar para representar a minha forma polar. Tangente de qualquer ângulo, isso não é aqui em análise de circuito, lá na matemática, em qualquer lugar do mundo, vai ser o quê? Cateto oposto, ó, aqui onde eu passo o cursor do mouse, sobre cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Sempre o que está junto do ângulo. Sempre. Isto é tirar a tangente de um ângulo. Isto é tirar a tangente de um ângulo. Tá? Bom, estão gravados aqui com gráfico? Vou ver se eu consigo copiá-lo para o slide que eu quero. User joined your channel. User was moved to your channel. Aqui no cantinho, ó, superior esquerdo. Bom, eu disse para vocês que eu precisava calcular a impedância de quem? A impedância do meu circuito RL série, na forma polar. Eu preciso transformar essa impedância que eu achei aqui, ó. Aqui onde eu estou passando com o cursor,
Vou botar aqui escrito numa setinha. Isto é a impedância. Tá? Eu preciso achar esta impedância. Notem, ela tem um Z com um símbolozinho ali em cima, né? De impedância. Isto aqui eu preciso achar na forma polar. Vamos lá. Olha só que interessante. Eu tenho a impedância na forma cartesiana aqui, no gráfico. Aquela que eu achei há minutos agora, que eu mostrei para vocês. Tenho, né? Tem real, mas imaginário. Tenho, tá aqui, ó. Eu tenho essa impedância. Só que agora, como eu tenho que achar a forma polar da impedância, eu tenho que achar o módulo, ó, do meu valor. Correto? Eu não tenho que achar esse Z aqui? Sim. Nos exercícios que nós fizemos ontem, nós não vimos que quando nós achamos a forma polar, nós estamos achando este Z aqui sem ninguém? Não é isso? E agora achou o Z. A resposta é isso. Isso, só que eu já tenho. Eu estou fazendo algo que ontem eu não tinha. Ontem eu tinha mais direto. Agora eu estou fazendo passo a passo. Então, tá aqui. Eu achei a minha impedância. Só que eu preciso colocar a minha impedância numa forma que eu ache ela com o módulo, né, do valor, mais o ângulo. Qual ângulo, gente? Está aqui o ângulo φ. Eu sei esse ângulo φ. Foi medido esse ângulo φ aqui? Alguém me disse ele no exercício? Não. Não, mas eu posso achá-lo. Por como? Pela tangente, né, do ângulo. Matemática pura. Como é que eu acho a hipotenusa de um ângulo? Como? Como é que eu acho a hipotenusa de um triângulo? Como? O cateto oposto sobre a adjacente. Eu acho que eu sei quem falou. Foi o Thiago. Tomando os catetos. Gente, eu posso achar a hipotenusa pela hipotenusa ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos. Posso achar por aí? Posso. Posso, Thiago? Pode. Posso. E devo. Eu posso achar a hipotenusa como cosseno, né, do ângulo. Quem é o cosseno de um ângulo? Cateto oposto sobre a hipotenusa. É outra forma de acharmos o ângulo e de acharmos a hipotenusa. Posso achar a hipotenusa ou o ângulo através da lei dos senos? Seno, cateto adjacente, cateto oposto, desculpa, sobre a hipotenusa. Cosseno, né, que é o cateto adjacente. Posso achar? Posso? Sim ou não? Tiago, tu que já entendeu isso. Essa daí eu já não me lembro mais. Dá de pau, Thiago. Fica com vergonha. Eu posso achar sim. Se eu posso achar cateto oposto, cateto adjacente, desculpem, sobre a hipotenusa e achar um ângulo, ou a hipotenusa, caso eu tenha um ângulo, eu também posso achar pela lei dos senos, né, cateto oposto sobre a hipotenusa. São regras matemáticas. Quem inventou? Não sei. Quem inventou Esse é um abençoado. um abençoado, de fato. Porque a engenharia não teria futuro, né? Nem a física sem os fundamentos matemáticos. Então,
Benção aí para essa pessoa que inventou isso, porque senão nós tínhamos que estar aí com um problemão nas mãos, nós, né? Bom, gente, brincadeiras à parte, a gente acha por isso. Da onde eu estou tirando, que é o que eu quero que vocês entendam de uma vez por todas, que isso vai ser sempre assim. Em análise de circuito 2, em análise de circuito 3, tudo que vocês forem fazer daqui para frente. Da onde que eu tirei essa raiz quadrada, este resistor ao quadrado e essa reatância indutiva ao quadrado? Da onde eu tirei? Da onde eu tirei? Deste gráfico aqui. Estão vendo? Sim ou não? Sim ou não? Não vou parar de perguntar enquanto eu não tiver uma resposta. E aí, Diego? E aí, Diego? Foi daqui que eu tirei isto? Eu tô Isto quase que eu tô- abandonando. Não, não vai abandonar, não. Não Acho que deixa. eu vou lá tomar uma cerveja. Na real. Gente, vamos lá. Eu sei que é Ai, difícil, meu mas Deus. vocês têm capacidade, senão vocês não estariam aqui. Isto aqui, ó. Isto aqui. Tudo. Isto, onde eu botei a seta. Conseguem ver que eu tirei daqui? Gente, quem é o meu resistor aqui neste gráfico? Quem é esse R ao quadrado? É o A ali, o real, né? Isso! Tiago, beleza. Gente, o meu R ao quadrado é o meu A, ou seja, o módulo desse número aqui, de 0 até A, vale R. Cateto adjacente, foi daqui que eu tirei este R ao quadrado. Gente, quem é o meu XL, a minha reatância indutiva? Quem é? É o imaginário, o B. Perfeito, é o imaginário, é o meu B, é o meu cateto oposto. Oposto a quem? Oposto a esse ângulo aqui. Onde é que está o cateto oposto? Aqui. Vou colocar aqui de onde eu tirei, para vocês terem aí. Cateto oposto. Vão entender? Só vou botar o oposto. Posso dizer isso? Posso? Só o Tiago entendeu? Gente, isso é matemática. Este aqui de baixo é o meu cateto adjacente. Este aqui é o meu cateto oposto. A minha hipotenusa não é o meu Z? É ou não é? Sim. Sim, o teorema de Pitágoras. Hipotenusa é o meu Z. Então, o meu Z, como eu não vou botá-lo ao quadrado aqui, para não complicar mais, né? Eu simplesmente transferi a potência para uma raiz. Isso vocês lembram, né? A gente até viu numa das aulas aí. Correto? Ah, isso daí que eu não tinha percebido. Por isso que eu estava achando estranho a raiz. Não tinha A entendido raiz. dessa forma. Ela tinha saído dali do Isso. Z. A e passou em hipotenusa ao forma de... quadrado é igual cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado. Isso é igual hipotenusa ao quadrado. Se eu quero tirar o quadrado de cima da hipotenusa, eu boto os outros dois numa raiz. Foi o que eu fiz aqui. Clareou a equação até esse ponto aqui? Clareou ou não? Agora bem mais. Bem mais. Foi daqui que eu tirei. Daqui que eu tirei isso. O meu R é o meu 0 até o meu A. E o meu XL é a parte imaginária. Então, obrigatoriamente, o meu XL é o meu cateto oposto. Tá aqui. E a tangente? E a tangente, que nem eu disse para vocês. O que é a tangente?
que é a tangente, gente? Cateto oposto vezes cateto adjacente. A tangente de um ângulo é vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. É o cateto oposto, né? Oposto divididos pelo cateto adjacente. Entendem aqui a nomenclatura? Sim ou não? Tá aqui. Isso é a tangente de um ângulo. Por isso que eu botei XL sobre R. Por isso. Alguém perdido? Solicito que me digam se alguém está perdido. Nossa, professora. Tava mostrar ali Tava mostrar ali do lado, ali onde a senhora marcou. Alex, eu tô com muita dificuldade de escutar o que tu diz. Ah, tá ruim. Eu não entendi o que tu me perguntou. Dá pra senhora mostrar que tá escutando melhor agora? Tô. Melhorou? Dá pra botar ali do gráfico ali, onde que é essa última que a senhora explicou aí? Ah, tá. Ó, se eu entendi bem, qualquer coisa ele me corrija, por favor. Ele está me perguntando se dá para eu colocar no gráfico o que eu coloquei aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente. Alex, está aqui, ó. Este aqui é o cateto Esse é o cateto oposto, tá? Vou escrever melhor. Esse é o cateto adjacente, correto? Sim. Sim. O que eu quis dizer nesse círculo aqui? Que para achar o arco tangente eu tenho que dividir o cateto oposto, ó. Tá aqui. Vamos ver se eu insiro aqui um sinal de... Entendi agora. Entendi. Entendeu? Entendi. Vamos ver se eu achar aqui um sinal de... Entendi, sim. Tá. Beleza, Só então. trocou, né? Só trocou. Entendi. Isso. Agora, para achar o ângulo, eu tenho que achar essa divisão. Gente, da onde que eu tirei que para achar um ângulo eu tenho que achar essa divisão? Das regras matemáticas. Se eu dissesse que aqui não é uma tangente, se eu dissesse que aqui é um cosseno, como é que eu faria isso aqui? Vou botar aqui, depois eu vou apagar, tá? Se eu quisesse tirar o cosseno, como é que eu faria? Cosseno é o quê? Cateto adjacente, cosseno colado no ângulo. Lembra que a gente fazia lá na escola, a professora dizia? Cosseno colado, tá grudado ao ângulo. Então, seria o cateto adjacente dividido, né, pela hipotenusa. Bom, com isso, o que eu diria para vocês? Que esse cosseno, né, seria quem, na verdade? O meu cateto adjacente é o meu R, correto? Sim ou não? Sei. Sim, meu cateto adjacente, meu R. Divididos pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? O meu Z. Seria inteligente eu achar essa forma polar por este aqui? Sim. Acho que sim. Poderia eu achar? Poderia.
Mas olha tudo aqui atrás, ó. Olha quem é o meu Z. O meu Z é 20 mais J 18,85. Neste caso, seria uma conta ruim para divisão. Isso. Não é? Então, o que fica melhor? Eu não fazer por cosseno ou não fazer por seno. Poderia ser por seno também. Poderia. Simplesmente, em vez de ser o cateto adjacente, seria o cateto oposto. Mas ainda assim seria sobre quem? Sobre a hipotenusa, que ainda assim seria quem? Esta formatação toda. Então, por isso que eu digo para vocês, não quero que ninguém decore nada. Se é que eu tenho direito de não querer, né? O modo como vocês vão aprender aqui. Não decorem, gente. Não precisa decorar. Cada exercício vai ter a sua peculiaridade quando vocês forem estudando aqui ao longo do curso. Preciso decorar isso? Preciso entender o gráfico. Conseguem concordar comigo que eu preciso entender o gráfico? Quem é as coisas no gráfico? Ir lá fazer um apontamento, uma anotação. Ô, professor. Oi? Alguém chamou? É o Marcos Daniel, professor. E como é que o 18 dividido por 20 chegou a 43? Daniel, não entendi. Como é que 18 dividido por 20 chegou a 43? Como 43? Opa, desliguei teu microfone sem querer, liga de novo. Fui puxar a tela. Tá me vendo? Sim. Pode abrir ali de novo a tela? Aqui, ó. Mas tu tá achando que eu fiz Isso, 18,85 dividido por 20. O que está escrito aqui, gente, antes dessa conta de 18,85 por 20? O que está escrito aqui antes? Não lembro. O arco tangente. O resultado de 18,85 divididos por 20, eu tenho que tirar o arco tangente que vai me dar o meu ângulo. Ah, tá. Até aí, todo mundo tranquilo? Sim. Sim, né? Até aí, eu acho que está tudo na paz. Voltamos, então. Gente, preciso decorar? Novamente, eu friso a vocês. Preciso? Sim ou não? Só o tempo dirá. Só o tempo dirá, Alex? Gente, eu não preciso decorar. Ô, Tá professora, aqui no gráfico. Pode falar quem falou aí que eu não entendi. Não, é só visualizar o gráfico ali. Gente, é só visualizar o gráfico. Por incrível que pareça. Na calculadora, a gente tem como fazer o arco tangente aqui na calculadora científica? Tem. Alguma calculadora modifica uma formatação para outra. Algumas tu tens que... Mas tu tens. Divide ali 18 por 20, né? Tá. 18,85 por 20. Se eu não me engano, né, dependendo da formatação da tua segunda função, tangente. Tem uma aqui, tangente. Mas eu Põe tenho tangente desse número direto para ver se vai dar direto. Eu acho que não. esse mesmo. Pode crer. Deu? Então Deu, é isso mesmo. Diego, se fosse cosseno, como é que tu faria? Mesma coisa. Mesma coisa. 18,85 por 20, que não é, tá, gente? Estou só usando o mesmo número. Se fosse cosseno, terias que se fazer pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Todo aquele número complexo que eu mostrei a menina. E aqui acho que tem o seno também, né? Tem o seno também. Tá. Matheus, deixa eu falar um pouquinho contigo. Como é que tá aí para ti? Clareou? Não. Não estou escutando. Tu tá com o microfone Não, desligado. tá indo, professora, tá indo. Eu vou ter que assistir essa aula de ontem para mim pegar as contas só ali.
Tá. Mas eu não, eu tô conseguindo entender o que tu tá explicando, assim. Eu só não tô enxergando totalmente, mas eu vou Sim, sim. assistir a aula ontem para poder clarear mais. Tá. para poder clarear, porque essa matéria é o que tu disse, a gente tem que, não dá para perder, né? Que o trabalho às vezes nos tira um pouco disso, né? A gente tem os problemas, né, naturais aí que às vezes mas tá dando para entender, entender aqui. Aí me diz uma coisa, a aula de hoje, tá? Raciocina só uma última coisinha aqui junto comigo, tu e os colegas. A aula de hoje, apesar das contas, né, dos cálculos que a gente tem aqui aí fazer para chegar no denominador, o raciocínio foi enxergado por todos, não só por ti, por todos. Da onde se tirou essas coisas do gráfico? Porque eu tinha duas... Para ti tá ok, Alex? Mais ou menos, sim. Não vou dizer que 100%, mas... Tá. Acho que na continuação acho que vai ficar bom. Vai abrir mais. Patrick, tá tudo bem? Os demais que eu não... Eu estava manobrando ali, professora. Agora que eu consegui parar aqui, peguei só 10 minutos da tua aula, mas eu vou ter que assistir de novo. Não vou pedir para repetir tudo de novo, não. Deixa eu assistir, tranquilo. Não, tranquilo. Gente, eu só quero que vocês entendam que o raciocínio, né, a gente tem que tirar, tem que sair com esse raciocínio mais ou menos aqui formado, né, de que a gente não necessita de grandes aí situações a fim da gente ter a resposta disso. Tirei Professora, tudo daqui. Pode falar. A senhora vai disponibilizar esse PDF do que a senhora vem dando esses dias hoje? Eu vou ver se eu passo para vocês hoje aqui, já. Se vocês estão com... É que, às vezes, de repente, nós olhando, como tu pergunta, às vezes, se aquele ali para nós conseguir visualizar se aquele é polar, se não é, e para fazer algum rabisco, alguma coisa. Eu vou enviar para vocês. Inclusive, até ali antes tem alguma parte ali falando, né, de condutores, isolantes, tem uma explicação também química, né, que eu não cheguei a trabalhar com vocês, porque eu vi, até pelas coisas que o Matheus me mandou, que mais ou menos já foi trabalhado, né, esse tipo de assunto, então eu não me foquei em fazer esse tipo de revisão, mas não tirei dali. Vai ficar. Querem que fique ou não? Pode deixar, professor. Posso deixar? Mas aí eu vou tentar mandar... Isso, aí vocês olham, né, daqui para frente, do que nós começamos a estudar aí para frente, que eu acho que vai ser bem salutar. Mas, gente, assim, não deixem de me chamar. Se precisar, eu demoro às vezes a responder e tal, né, porque eu também estou trabalhando assim como vocês, mas, assim, não podemos ter dúvidas e não vamos decorar nada. Repito, não quero, me nego que vocês decorem. Vocês têm aí inteligência, né, para entender de onde vêm as coisas, eu tenho certeza disso. Senão vocês não estariam aqui nesse curso mega difícil. Não é verdade? É verdade. É isso aí. Não chegaram aqui à toa. Disso eu tenho certeza. Então, tá aqui. Por que um rum? Quem é? De positivo, professor. De positivo. Ué? Aqui em análise vocês vão aprender. Me nego que vocês decorem essas fórmulas. Bom, show de bola. Show de bola. Vamos tocar que a gente tem condições para isso. Então, está aqui. Provado para vocês, foi retirado tudo do gráfico, né? Isso tudo a gente não precisa fazer altas deduções aí de fórmula para conseguir compreender, né, da onde que saiu essas informações. Então, tá aqui. Primeira parte, né, só frisando para a gente seguir adiante, foi retirado, né, da regra do encontro aí da hipotenusa, né, de um triângulo, e depois, né, da lei aí dos senos, né, dos cossenos, da tangente, enfim. Tá aqui. Trigonometria seria o nome disso, né? Bom, depois... Vejam bem, está pedindo que seja calculada a corrente total do circuito. Vamos tirar aqui o slide. Gente, corrente total do circuito. Primeira coisa para a gente fazer uma análise aí do que a gente está tratando. Precisava ter usado a palavra total?
Precisava ou não? Vamos reformular a pergunta. Quando eu peço corrente total, o que vocês entendem? Tudo. Tudo. Corrente. Quando o Alex diz tudo, eu acho que ele entendeu o seguinte: ela quer saber a corrente de alimentação, né, do meu circuito. A necessária para ligar tudo que tem no circuito. É isso, Alex, que tu entendeu? E que os colegas entenderam? Alguns estão acenando que sim. É isso. É isso aí, acho que foi o Diego que falou, mas é isso aí. É isso aí mesmo. Ah, foi o Diego. Desculpa, Diego. Então, gente, é a corrente total. Por isso que eu pergunto a vocês, eu não precisava ter dito a palavra total, mas por uma outra regra da análise de circuito. Eu estou falando de circuito série. Estamos há 2 dias estudando um circuito RL série, resistivo, indutivo, série. O que isso significa para mim? Que a corrente dominante é a do circuito. Se eu estivesse tratando de um circuito RL paralelo, que é o que eu quero estudar aí no próximo assunto com vocês, eu estaria admitindo uma corrente fracionada, uma corrente necessária para cada equipamento, né, do meu circuito. É o meu caso aqui? Não. Então, a corrente total é uma redundância, né, que nós estamos falando ali, mas só para frisar, né, que a gente está realmente estudando o circuito série, que realmente a gente quer aí a corrente de alimentação. Bom, da primeira lei de Ohm para a corrente alternada vem, tá aqui. Vou aumentar aqui, ó. O que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês? Esse é o cálculo de todo o circuito. De todo o circuito. Bom, vou diminuir aqui. O que ele quer dizer da lei de Ohm? O que significa uma corrente, né, dentro da lei de Ohm? Da onde eu tirei essas coisas aqui? Daqui? Também. Por que eu digo isso para vocês? Vocês viram lá em análise de circuitos 1, e aí vocês não me falem do segundo grau, que eu não vou aceitar, porque vocês viram agora, este ano. Vocês viram lá o quê? Lembram lá da equação da corrente? R era igual a E vezes I. É verdade isso que eu botei aqui? Sim ou não? É verdade isso? Ninguém sabe mais. É ou não é verdade, gente? Ó, o Diego folhando. Gente. Esse é os triângulos, né? Que ela ali se passou outra vez. Deixa eu achar que eu já não me lembro. Isso, olha, começou a melhorar. Já vi o triângulo antes. Não foi eu que apresentei. Já, mas eu já não me lembro mais. Peraí, gente, eu vou achar. O que acontece na prática? Nós temos vários modos de achar tensão e corrente. Por exemplo, nós podemos achar de pronto através do equacionamento, né? R igual a E vezes I, correto? A gente vem vendo a tensão como V, eu acho. Por isso que o pessoal está mais perdido. Claro. É V sobre R vezes I. E P sobre V vezes I. Isso. Gente,
O Tiago chegou num ponto, né, que eu gostei. Repete, Tiago, por favor. A gente estava vendo a forma ali, que a tensão, em vez de ser representada por E, era representada por V. Isso. Vou repetir o que nós conversamos ontem. Eu poderia usar alimentador como termo, né, para me referir à tensão. DDP, fonte, né, se eu estivesse tratando aí de corrente contínua, né? U também representa a minha tensão, V também representa a minha tensão. E, mais ainda representado como valor de tensão, se eu tiver, né, qualquer coisa escrita e a minha unidade for volts, ou apenas a letra V. Pronto, está definido que eu estou falando de tensão. Ah, mas tem vários. Bom, aí depois a gente vai ver se estamos falando de que tipo de tensão. Mas importa que é uma tensão. A gente falou isso na aula de ontem. Tá lembrado, Tiago? Lembrado. Lembrado. Então, bem lembrado agora de novo. Vocês podem achar aí com outra característica, né? Lá feito menção aí pela professora. Opa, sumiu. Repete aí, qual é o que tu achou, Diego? I igual a V divididos por R. No meu tá... O meu triângulo é V sobre R vezes I. No primeiro, né? Tensão. V. Aí é sobre R vezes I. É o V em cima, o R e o I embaixo. E depois Perfeito. é o P em cima, o V e o I embaixo. Eu não vou repetir aqui, nós vamos entender porque tem várias, mas todas saiu da onde? Daqui. Dessa única que eu botei, daquela primeira que eu botei, que no final não salvou quando eu saí daqui, da tela. Uhum. Gente, I igual a V sobre R. Se eu quiser tratar do R, por exemplo, se eu quiser achar o R em função dos outros dois, o que vai ser? R igual a I divididos por V ou vezes V? Vezes. Acho que é vezes. É vezes, eu acho. Vezes. Por quê? Quem concorda? Mas o V não está em cima? Em cima não divide? O V está em cima. Estou isolando o R. Então, divididos, é isso? Se ele passa para o outro lado, ele passa dividindo, né? Perfeito. E se eu quiser achar em função do V? Vai ser igual a quê? I vezes R. Tudo isso é verdade? Sim, tudo isso é verdade aqui? É. Tudo isso é verdade, gente. É só uma maneira diferente de se isolar de acordo com o que a gente precisa. E potência, quem é? É igual a quem? A V vezes I. V vezes I. E vezes I. Estou colocando E horas V só para vocês verem que eu posso ter representações diferentes. Poderia colocar um U aqui? Poderia. Bom, então eu estou pedindo agora a corrente. Ó. Quem era a minha tensão? Aqui, nada mais é nada mais, nada menos do que o que nós acabamos de frisar ali. Ele usou o equacionamento I igual a V divididos, né, por R. Qual é o meu valor de V? Vou aumentar um pouquinho aqui. Qual é o meu valor de V? Por que é 220, né, com ângulo de 0? Por quê?
Aceito sugestões. Da corrente que... Alex, se tu puder repetir. Eu acho que é por causa da corrente de 220, não? Por causa da corrente de 220. Eu poderia ter outra da corrente de 220, não, da tensão de 220. Gente, poderia ser outro tipo de tensão? Poderia. A gente sabe disso. Mas da onde que dissemos que isso é 220 e não 127? Quem nos disse? O nosso digníssimo, né? O nosso digníssimo enunciado. Ele disse que o nosso gerador de tensão era este. Com esta tensão e com esta frequência. Está aqui. Não foi inventado. Se fosse outro tipo, aquele equacionamento aqui teria outro valor e não 220. Tá? Quem é esse aqui de baixo? Quem é? Esse é o resultado do... O de baixo do 220 aqui? Isso. É o resultado da conta feita lá atrás, lá. Resultado da conta feita lá atrás. Este R que eu estou dizendo que eu acho a minha corrente pela tensão do alimentador, né, do que está alimentando todo esse circuito, não importa que tipo de circuito seja, sobre R, ou seja, sobre a resistência. Em circuito resistivo indutivo, a nossa resistência chama-se quem? Na prática. Chama-se quem? Quem? É o módulo ali, né? Ela Z chama-se ali, né? impedância. Por que ela chama impedância, Viviane? Olha, muito simples. Porque nós sabemos que num circuito resistivo indutivo ou num circuito resistivo capacitivo, como eu tenho a parte, né, de um segundo elemento ou até a junção de mais outros dois, que poderia ser um RLC, eu teria que contabilizar todos aqueles que se opõem à passagem de corrente. Quando eu faço isso, eu estou, então, admitindo a parte real, que é a minha resistência do resistor, que isto é real para mim, com aquela leve oposição à passagem da corrente que o indutor, por exemplo, nesse circuito aqui está fazendo. Chamamos aquela oposição de passagem apenas do indutor de reatância indutiva, resistência indutiva. E então, através dos números complexos, nós conseguimos juntar a resistência do indutor com a resistência, né, própria do resistor, e então isso nos deu uma impedância. Fizemos isso lá atrás, né? Nós dissemos, né, que nós tínhamos lá uma impedância que era a soma do real com o imaginário. Isso já está admitido por nós desde ontem. Então, está aqui, gente. A impedância na forma polar. Agora eu pergunto para vocês, foi melhor eu ter feito aquela aferição, digamos, aquela transformação, né, da forma cartesiana para polar? Foi salutar para nós aqui? Foi salutar para nós. Agora eu vou voltar para o vídeo aqui para a gente conversar. O que é salutar? Ué? Algo contundente? Algo que somou? Ah, tá. Nunca escutou essa palavra? Nunca tinha escutado isso aí. Salutar, não. Estou muito velha, não pode ser. As linguagens de hoje não são mais as mesmas. Muito bonita a palavra. Ah, Alex, para que tu não conhecia também. Eu tô recém com o bicho. Não, vocês querem acabar comigo hoje.
Terça-feira, recém? Tá, que droga, meu Deus. Vou ter que ler os livros que a minha filha lê, que já são mais modernos. Mudar as palavras. Gente, ó, o Alex rindo, né? Me largou, não disse que conhecia a palavra. Aqui, ó, professora, agora rapidinho, ó, salutar é benéfico para a conservação ou recuperação da saúde, que aumenta ou restabelece as forças. Não é a mesma palavra, mas... Não. Algo benéfico. Foi bom para a gente? Vou reformular a pergunta. Foi bom para a gente? Foi saudável. Foi saudável. Foi saudável. Saudável Por que eu diria que foi? Porque quando nós tratamos de tensão e corrente, e agora é muito sério, gente, gravem isso. Quando nós tratamos de tensão e corrente, nós estamos falando de defasagem. Aquilo que eu já repeti para vocês diversas vezes aqui nas aulas. Nós temos que levar em conta a origem, né, da minha tensão e da corrente no meu gráfico. Se o circuito for resistivo puro, nós já aprendemos, foi a primeira aula, vamos dizer, de eletrotécnica, né, dessa disciplina, que a gente viu isso. Quando é resistivo puro, tensão e corrente têm o mesmo pico. Módulos diferentes, valores diferentes. Mas têm o mesmo pico. Por quê? Porque elas estão em fase, ou seja, elas estão na mesma origem do gráfico. Então, todo o ciclo de frequência vai acontecer igual. Os períodos, eu não diria frequência é igual sempre, mas os períodos, né, que elas ocorrem é no mesmo momento. Agora, nestes circuitos indutivos, o que ocorre na prática? Uma discrepância, né? Uma defasagem entre tensão e corrente. E por que então foi benéfico a gente ter transformado aquilo do cartesiano para o polar? Porque nós não conseguimos representar tensão e corrente por ser uma senoide pura e por estarem defasadas sem representar o ângulo. Vou mostrar aqui o que eu quero dizer para vocês. Se a gente não transforma, a gente não consegue fazer o resto não faz o resto do exercício. Por quê? Eu não consigo falar de tensão e corrente na forma, cadê? Na forma cartesiana. Por exemplo, novamente voltando aqui aos números complexos puros, sem análise, né, de um circuito elétrico. Eu não consigo nessa forma cartesiana. Por quê? Porque ela não me dá ângulo. Tensão e corrente estão ou em fase ou defasadas. Defasadas pode ser atrasada, né, uma de outra, ou adiantada uma de outra. Depende. Mas estão defasadas. Então, quando eu falo de algo, né, que eu necessito quantificar essa defasagem, que é o nosso caso aqui, vocês não iam encontrar nesse caso uma outra modelagem. Esta maneira como o exercício foi apresentado, né, falando de um gerador de tensão, bom, só de falar de um gerador de tensão já está nos mostrando algo em corrente alternada, né? Por quê? Porque se fosse uma fonte, né, ela simplesmente seria um estabilizador da tensão e não um gerador. Então, quando nos fala de gerador, a gente já nos remete a algo desse tipo aqui. E aqui está mostrando o quê? O início, né? Está nos mostrando como que acontece aí, de que maneira a nossa tensão dentro do circuito. Então, eu não teria outro modo de representar isso a não ser por esse momento aqui. Bom, Matheus, que não estava na aula ontem, vamos terminar o cálculo. Cadê você? Apareça, por favor, não suma. Tive que colocar o celular carregar, estava. Não, tranquilo, estou brincando. Matheus, nossa aula de ontem, início da aula de ontem, né, e fim da aula de sexta-feira aí, que acho que é a que tu não assistisse. Como é que a gente vai resolver esse problema? O que a gente aprendeu nos números complexos para resolver divisão de número complexo, né, na forma polar? O que a gente aprendeu?
divisão e multiplicação. Vou voltar aqui para ti em especial. Foi isso aqui que a gente viu. Ó, quando um número complexo está multiplicando um pelo outro, eu vou ter a multiplicação da parte real e a soma da parte imaginária. Na prática, para este caso aqui, eu vou fazer 2 exemplos rápidos aí para ti, para tu poder entender ali a nossa conta do exercício. O Z1, por exemplo, ele tem o módulo, né, do número valendo 10 e o ângulo de 30 graus. O Z2, ele tem o módulo, né, desse número valendo 5 e o ângulo de 120. O que é isso na prática para nós aqui? Na prática, significa que eu tenho a minha parte real contabilizada aqui nesses 10 e a minha parte imaginária aqui no ângulo. Confere isso? Claro que confere. Já vimos no gráfico ainda hoje que a gente consegue descobrir, né, o que é aí de imaginário através dessa modelagem aqui do ângulo. Bom, então tá aqui, ó. Consegues ver que nesse primeiro momento aqui onde eu passo o cursor, eu tenho a representação do número Z1, complexo Z1, multiplicando pelo número complexo Z2? Tá aqui. Ou seja, como é que eu vou resolver isso? Multiplico o que é real, porque ele disse, né, o sinal aqui me mandou, ó, onde eu passo o mouse, multiplico o real e somo o imaginário. Então, de pronto, eu sei que este resultado aqui foi 50, né, ângulo de 150 graus. 120 mais 30, 150. Bom, aqui embaixo que é o que nos interessa. Não consegui modificar a imagem aí. Que é o que nós vamos ver lá agora no final do nosso exercício. A divisão de um número complexo, qual é? O que nos manda a divisão? Primeiramente, ele está mandando dividir o número complexo Z3, que está aqui, ó, canto superior direito, que tem este valor, 7 é a parte real e menos 90 é a parte imaginária. Está aqui representado, ó, 7 ângulo de menos 90. Beleza? Dividido pelo Z2. Quem é o Z2? 5, parte real, ângulo de 120, parte imaginária. Está aqui representado no denominador. Como é que eu vou fazer essa divisão? A mesma coisa que foi a multiplicação. Na multiplicação, eu multipliquei o que era real. Aqui está mandando eu dividir. Dividi aí na calculadora 7 por 5, deu 1,4. Como é que eu faço os ângulos? Diminuo. Como é que eu fiz na multiplicação? Eu somei os ângulos, ó, 30 mais 120. Neste caso, eu estou diminuindo. Por quê que deu menos? Menos com menos soma, né?